Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O artigo que escolhemos para destaque deste vídeo saiu numa revista Saber Eletrônica número 97 de outubro de 1980. Não é preciso dizer que ele foi a capa. Trata-se do TV Jogo Fórmula 1. Muita gente ainda lembra deles, muita gente ainda tem esse projeto montado, muita gente ainda os vende para colecionadores, aparelhos recuperados pela internet por um valor bastante alto. E esse jogo ele era vendido na forma de kit. Você poderia comprar o kit e montar o seu próprio jogo, seu TV Jogo Fórmula 1. É claro, eu estou falando de um projeto de 1980. Nós já tínhamos feito muito sucesso com o TV Jogo Electron, que era o teletênis, o paredão, e tinha a TV Arma também. E nós lançamos também depois um jogo que era motocross, também muito interessante. E a gente sempre se baseava num circuito integrado da época, que era o AY3. No caso, nós usamos o 8603-1. Esses artigos, esses circuitos integrados da General Instruments, da GI, eles já vinham com tudo programado. Então, eles já eram uma aplicação pronta, o que a gente chama de ASIC, né? ASIC, uma aplicação que tem uma aplicação específica dentro do circuito integrado que você não pode mudar. Então, o circuito integrado é feito para fazer uma determinada coisa. Então, a série AY38500 era de TV jogos. Era de jogos que você jogava ligando-os a um televisor analógico comum. É lógico que naquela época era tudo mais simples, né? Nós tínhamos, no caso do nosso TV Jogo de Fórmula 1, a projeção de duas pistas com carrinhos que se moviam. Então, usando os potenciômetros que você vê lá como joystick na imagem, você poderia deslocar o seu carrinho em movimento para a esquerda e para a direita, desviando-se dos outros carrinhos e também das laterais, que você não podia bater. Então, você ia passando o seu carrinho entre eles e o seu competidor, o seu amigo, o seu parceiro que estava competindo com você fazendo a mesma coisa. E cada vez que houvesse uma batida, né, havia lá o crash, né, e aparecia um ponto negativo para aquele que bateu. Até que um determinado número de pontos desclassificava o competidor. E nós demos o circuito completo, plaquinha e circuito, conforme vocês podem ver, para os montadores que adquirissem o kit ou que desejassem fazer por conta própria comprando o circuito integrado. Até hoje você ainda pode comprar esse circuito integrado. Existem ainda versões, ainda alguns tipos à venda, né, pela internet, que permitem você montar esse TV jogo. Lembrando que ele era para TV analógica, no nosso padrão. O circuito integrado, na realidade, ele era projetado para o NTSC e para o PAL-M. E você tinha que fazer a programaçãozinha através de um jumper, né, para o tipo de TV que você ia utilizar na recepção. E aqui está o anúncio, inclusive, da venda do TV Jogo na forma de kit, né, que você poderia comprar para montar. Foi um sucesso tremendo, como todos os TV Jogos, porque naquela época, os TV Jogos que existiam, os Ataris que vinham de fora, eles eram caros e não eram acessíveis a todas as pessoas. Então, muita gente comprava esses kits porque gostava de montar coisas eletrônicas, gostaria de ter o seu kitzinho e também, é lógico, para presentear eventualmente um sobrinho, um neto ou um filho, né? E foi aí que nós tivemos, inclusive, os problemas, né? Porque muita gente que não tinha habilidade para fazer montagens eletrônicas era convencido lá pelos netos, pelos filhos, pelos sobrinhos a comprar um e montar. Então chegava lá, o pai compra um jogo desse para mim, você monta, é muito fácil. Não é tão fácil assim, precisa saber soldar, tem que saber identificar componentes, tem que saber ver uma placa de circuito impresso. Nós já falamos que nós tivemos casos de leitores que procuraram depois a editora com seus kits que não funcionavam,
bravos, né? Porque montaram tudo certinho. E aí a gente vai ver, soldaram todos os componentes por baixo da placa. Acontecia isso sim, né? Diodos invertidos, era muito comum. Se você olhar o esquema desses aparelhos, se vocês pegarem, por exemplo, os jogos anteriores, como TV Jogo Elétrico, tinham muitos diodos. E era comum que um ou mais fosse invertido. E a lógica não funcionava, né? Então nós tivemos esses problemas com os montadores de primeira viagem, né? Aqueles montadores experientes compravam o kit e montavam, inclusive muitos ganharam dinheiro com isso, porque compravam o kit e vendiam o aparelho montado, né? E é lógico que foi um grande sucesso na época, apesar de ser um joguinho simples, conforme vocês podem ver, em que projetava uma imagem branco e preto numa televisãozinha que muita gente tinha naquela época, aquela TV portátil que ficava no quarto das crianças, né? Muita gente brincava com aquilo nesses aparelhos, né? Se você quer saber mais sobre esse interessante projeto que marcou a época, veja aqui na descrição do vídeo o link para o artigo, em que a gente tem um detalhamento um pouquinho maior do que a gente fala aqui, e também para o próprio projeto. Se de repente você achou um na sua casa, abandonado e deseja recuperar, então você tem lá o circuito, ou ainda se você deseja montar um para matar as saudades dos velhos tempos e de repente achou na internet alguém que venda o circuito integrado. É uma boa ideia, né? Deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e aguardem o próximo vídeo em que falamos dos nossos projetos do passado que marcaram época, artigos, livros e outras coisas que fizemos também e que ficaram na memória de muita gente que começou a praticar eletrônica lá no passado, hoje são profissionais, ou ainda para você que tem a curiosidade de saber como eu trabalhei no passado, o que eu fazia, né? E aí está um exemplo. Até mais.